Início de 2022, sentiu-se a necessidade de aprofundar ainda mais e percorremos o ano de 2022 com a reformulação desses estudos e hoje estamos aqui para apresentar para os senhores, para que todos conheçam e a gente possa aí colher contribuições e fazer esses ajustes finais no projeto, para que a gente possa chegar ao final do ano e conseguir fazer a licitação dele. Ainda tem etapa, obviamente, de análise, tanto pela Controladoria Geral do Estado, Procuradoria, Tribunal de Contas, que são etapas necessárias e que a gente espera que consigam percorrer dentro desse cronograma previsto. Para quem conhece o hospital, sabe que o hospital tem um pouco mais de 100 leitos hoje ofertados. É um hospital que faz uma média de 6.000 partos ano, 30.000 atendimentos. A gente sabe que a equipe do Dona Regina é uma equipe muito qualificada, que recebe muitos elogios. No entanto, precisa de uma infraestrutura que dê melhores condições e que permita ampliação também no atendimento. É justamente essa necessidade que faz com que se pense num novo hospital, porque a infraestrutura atual do Dona Regina, infelizmente, ela não atende às normas de segurança, não é suficiente também para o atendimento que precisa ser ampliado, né? E não permite mais essa expansão e reformas. Diversas tentativas foram feitas pelos gestores e realmente culminou assim. As dificuldades culminaram em diversas ações civis públicas, ações judiciais, e a ideia desse projeto é trazer luz para essas soluções todas, né? Esses problemas todos. As premissas do novo hospital é de ampliação dos serviços assistenciais, ampliação da oferta de leitos. Obviamente que o atendimento ele vai continuar sendo 100% público, a assistência à saúde de todos os profissionais de saúde vai continuar sendo de responsabilidade do Estado e os serviços administrativos relacionados à concessionária vão ser de recepção, portaria, lavanderia, limpeza. Foi previsto também uma possibilidade de ampliação, a gente sabe que é um contrato de longo prazo, então já está prevendo essa possibilidade de fazer ampliações se forem necessárias ao longo desse tempo. Pela diretriz construtiva, esse é um prédio que uma estrutura verticalizada e as instalações certamente serão de última geração em termos tecnológicos. Se trata aí de uma concessão administrativa, a gente sabe que a parceria público-privada é uma modalidade de contrato de longo prazo em que a concessionária tem a responsabilidade, nesse caso, de entregar uma infraestrutura predial, de fazer aquisição de equipamentos, de tanto equipamentos hospitalares, mobiliários, clínicos e administrativos, e prover de serviços de apoio à assistência, como de recepção, portaria, lavanderia, limpeza, alimentação, nutrição, entre todos, tudo que vai ser ofertado, né? Esse atendimento ele vai continuar sendo 100% pelo Sistema Único de Saúde. É uma dúvida, muitas vezes, que as pessoas têm. Aqui a gente consegue ter uma primeira imagem da diretriz construtiva desse hospital, ao que está se propondo. A gente vê que tem mais blocos, tem 3 blocos. Tem o primeiro bloco administrativo, que está previsto toda uma gama de serviços de apoio a esse hospital. Os servidores também vão ter uma estrutura de descanso, de refeitório, vestiário, que são necessários e que hoje é uma dificuldade na infraestrutura existente. Dentro da diretriz construtiva também foi previsto a construção de 2 blocos, são interligados por passarelas. Foi feita toda uma discussão em relação à alocação dos serviços que vão ser ofertados, da localização. Hoje o Dona Regina ele tem em média 5.000 metros quadrados de área construída, o novo hospital vai ficar em torno de 25.000 metros de área construída. Então é uma diferença bem expressiva. Aqui a gente consegue ver um outro ângulo, uma outra preocupação que foi feita ao longo da construção do projeto em relação ao estacionamento. Hoje a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de acesso
tanto para a população geral, para os usuários e para os servidores também. Esse projeto teve essa preocupação em poder dar esse conforto maior para todos que precisam, que necessitam acessar o hospital. Aqui a gente consegue ter um outro ângulo também. Dentro dessa infraestrutura toda, foi previsto um espaço para casa gestante bebê e puérpera, que hoje a gente sabe que existem diretrizes e que estabelecem um distanciamento possível do hospital, né? Então, assim, vai estar dentro dessa estrutura, um espaço também para ambulatório e um café-restaurante também, para que as pessoas possam ter aí um conforto, caso elas necessitem fazer um lanche, tomar um café, alguma coisa assim. E uma outra questão que foi muito debatida e prevista nesse projeto é a possibilidade de ter um heliponto. Então, foi previsto esse heliponto, caso haja necessidade de transporte de urgência, transporte aéreo, uma situação de gravidade, também será possível. E a gente sabe que dessas situações tem muita comoção social, então, assim, é uma necessidade que foi prevista também. Aqui a gente consegue ver um pouco mais próximo, teve toda uma preocupação ambiental, com verde, para dar um conforto visual também para todos. Esse hospital está previsto para ser construído numa área de 24 mil metros quadrados, foi uma área já destinada para essa finalidade, uma localização próxima ao Hospital do Amor, para quem é daqui e conhece a cidade de Palmas, fica na 1301 Sul. Então, é uma região que já está previsto para algumas instituições de saúde. Então, assim, conforme a cidade vai crescendo, obviamente que os serviços vão se alocando dentro das estruturas que já se pensou para essa finalidade, né? Próximo de vias largas, de fácil acesso à ambulância e transporte para outros serviços, caso haja necessidade. Falar um pouquinho mais da parte assistencial do hospital. Para todos terem uma ideia, a projeção é que esse hospital ele tenha 210 leitos de internação, além das 20 vagas da casa gestante bebê puérpera. Esses 210 leitos eles foram divididos em alguns serviços, entre eles o alojamento conjunto, que hoje tem 37 leitos, vai passar a ter 70. O neopatológico, que hoje é uma dificuldade, acaba bloqueando outros leitos do hospital para poder internar muitas vezes essa criança. A gestação de alto risco, que hoje tem 10 leitos, vai passar a ter 20. A ginecologia também vai ampliar a capacidade de internação e permitir que se possam fazer as cirurgias ginecológicas que são tão necessárias no Tocantins, e hoje a infraestrutura do hospital ela não comporta. As unidades de cuidado intermediário também vão ampliar a oferta de leitos. A UTI neonatal, que hoje tem 20 leitos, vai passar a ter 30. E uma grande novidade, que são as UTIs, os leitos de UTI obstétrica e ginecológica, que hoje o Tocantins não oferta e vai passar a ofertar dentro deste hospital. Todos os serviços que hoje o Hospital Dona Regina oferta, eles vão continuar sendo ofertados e vão ser ampliados. E, inclusive, vão ser ofertados novos serviços. O pronto-socorro hoje, que atende já a parte obstétrica, vai também conseguir atender urgência de neonato. O centro de parto natural, que vai poder ser instalado nesse hospital, e inclusive vai ter alguns quartos ofertando banheira para que a mulher possa dar a luz na água, que é o sonho de muitas mulheres e que hoje isso não é possível na infraestrutura existente. Centro cirúrgico também vai ampliar a capacidade, que hoje tem 2 salas, vai passar a ter 6 salas, então vai ampliar bastante a capacidade de atendimento desse hospital. O ambulatório vai poder atender de forma mais eficiente. A parte de diagnóstico, que vai ter que ser ofertado, todos os exames e equipamentos vão ter que estar sempre em funcionamento. A gente sabe que a agência transfusional deste hospital faz a distribuição dos hemocomponentes para toda a rede privada aqui de Palmas. Tocantins é um estado que só tem hemocentro público. Então, também foi previsto todo o acesso a essa agência transfusional.
Banco de leite é um outro serviço muito elogiado nesse hospital, que atende a população, as mulheres que necessitam de orientação e também a questão do leite em si. Então, ele vai ter toda uma estrutura mais apropriada, mais confortável para atendimento. A Casa Gestante Bebê Puérpera vai ter, obviamente, uma estrutura que atende todas as diretrizes do Ministério da Saúde, que a gente sabe que o ideal é que seja um espaço térreo e que é tão difícil a gente conseguir uma locação, um outro espaço que atenda as diretrizes, né? Então, aqui vai ser possível. O serviço de atenção especializada às pessoas em situação de violência sexual, a gente sabe que é um grande desafio, que tem uma exigência muito grande de poder dar um acolhimento e um conforto para quem vai buscar esse atendimento nessa situação de tanta fragilidade. E certamente foi previsto toda uma forma de estruturação desse serviço que permita que essa pessoa tenha essa privacidade, que ela possa ser atendida, tanto no aspecto do cuidado físico, mas também ser atendido por um psicólogo, assistente social, toda a equipe multiprofissional que hoje já atende muito bem lá no Dona Regina. Nós temos algumas imagens ilustrativas, só para a gente começar a imaginar como vai ser esse hospital, tanto do alojamento conjunto, quanto da sala cirúrgica. Um ponto forte desse projeto é a parte tecnológica, sistemas de tecnologia, tanto para a dispensação de medicamento, quanto de transporte desses medicamentos e de exames, refeitórios, outros serviços, né? Toda a parte de equipamentos também que vão ser adquiridas. E nesse projeto, a gente sabe que alguns encargos, eles estão relacionados aí para a concessionária, né? É uma modalidade de contrato que a concessionária vai ter responsabilidade, tanto pela parte de arquitetura, construção, implantação, aquisição de equipamentos mobiliários, e o Estado fica responsável pela contraprestação depois que esse hospital estiver iniciado seu funcionamento. Toda a parte de recepção, telefonia, alimentação, logística, né? Então, todos esses serviços de apoio, eles vão ser de responsabilidade da concessionária. Dentro do cronograma previsto para esse projeto, a gente tinha mencionado anteriormente que a gente está com previsão de que a licitação aconteça até o final deste ano. A partir da assinatura do contrato, tem-se a expectativa de que em 24 meses será entregue a infraestrutura toda desse hospital e que ele realmente possa iniciar seu funcionamento. Além disso, vou falar um pouquinho do cenário econômico-financeiro. Esse é um contrato previsto de 30 anos. Foi previsto nos estudos um payback de 9,5 anos, custo de oportunidade de uma taxa interna de retorno de 9,89. A gente sabe que teve toda uma metodologia para chegar nesses valores. Então, a gente consegue visualizar dentro dessa realidade que, inicialmente, o investimento ele é muito maior logo de início do projeto, né? Tem uma previsão aí de 461 milhões de investimento ao longo dos 30 anos, mas nos primeiros anos é onde o investimento vai ser maior, porque é o momento em que vai ser feita toda a construção e também a aquisição dos equipamentos. Ao longo do contrato de 30 anos, a gente vai ver que também foi previsto momentos de reinvestimento. Por quê? Porque a gente imagina que esse concessionário vai precisar tanto substituir alguns equipamentos, né, que tem um prazo de validade, talvez precise fazer pequenos ajustes prediais, pequenas reformas, e que realmente chega ao final desse contrato, o Estado consiga ter em mãos uma estrutura nova, atualizada, com equipamentos também em boas condições de uso. Além de todo o investimento previsto, tem uma previsão de custo operacional. Então,
todos esses serviços que foram mencionados, que serão de responsabilidade da concessionária, eles estão dentro desse valor de OPEX, que é de 1 bilhão em 30 anos de funcionamento do hospital. Como havia mencionado, a concessionária ela fica com a responsabilidade de prestar o serviço, de ofertar a infraestrutura, e o Estado fica responsável pela contraprestação mensal. Então, a partir do momento que vai ser o período de iniciar o pagamento da contraprestação, a gente precisa lembrar que ela está dividida, essa contraprestação, em 60% com valor fixo e 40% desse valor da contraprestação é variável. Variável porque depende do desempenho dessa concessionária. Tem um valor que é o teto máximo, que é de 6 milhões e 900, né? E aí foi previsto uma relação de indicadores que vai avaliar a performance desse concessionário. E com base nisso, vai se mensurar aí o tanto de repasse financeiro, tendo como teto máximo aquele valor mencionado anteriormente. Esses indicadores todos estão relacionados justamente à parte operacional desse concessionário, de todos aqueles serviços, toda a gama de serviços que ele vai fazer, vai prestar. A contraprestação ela tem uma composição tanto de remuneração fixa, como foi colocado, da remuneração variável, e que também é impactada pelos indicadores de desempenho que vão ser avaliados. Certamente que para fazer todo um investimento desses, uma concessionária e qualquer privado vai querer ter um sistema de segurança, né, de garantia, bem robusto, para se sentir seguro para fazer o investimento necessário. Os estudos eles estruturaram um sistema de pagamento que prevê aí uma conta reserva com um montante de 4 contraprestações que ficam reservadas. E essa conta, existe uma conta específica onde a Secretaria de Saúde vai efetivar o repasse da contraprestação. O agente fiduciário vai poder passar para essa sociedade de propósito específico, que é a SPE. Caso haja falha nesse pagamento, o agente fiduciário vai ter autorização automática para utilizar dessa conta reserva e fazer o pagamento necessário. E, se isso acontecer, ainda vai ter uma segurança de repor esse valor por meio de valores oriundos do FPE. Então, é um sistema que o mercado tem aceitado bem, em geral, e traz aí um conforto para que o investidor fique mais tranquilo em relação ao recebimento da contraprestação. Todo projeto se faz uma análise de custo-benefício. E nesse caso, a parceria público-privada, ela tem demonstrado uma série de vantagens, né? Algumas das vantagens são contratos que mostram uma sinergia maior entre o projeto e também a obra, né? Os serviços em si, hoje a gente sabe que se os serviços tiverem muitos prestadores para poder prestar esses serviços, né? São prestadores diferentes, muitas vezes não tem uma sinergia entre eles na oferta desse atendimento. E nesse caso aqui, quando tem um único prestador, há uma sinergia maior, há uma eficiência também de entrega maior, em termos de qualidade e de tempo também. E uma outra grande vantagem é o compartilhamento de risco, porque se o Estado, ele sozinho, assume essa responsabilidade, ele também assume o risco sozinho. Nesse caso, é possível ser compartilhado. A gente imagina que o seu hospital ele vai aumentar a capacidade de entrega, aumentar a capacidade de serviços, continuar sendo referência para a população tocantinense e entrega um atendimento SUS muito mais moderno do que se está hoje conseguindo entregar, né? Além dos aspectos qualitativos, de todas essas vantagens, a gente sabe que escolher fazer uma parceria público-privada nem sempre ela traz economicidade, mas nesse caso se verificou que além
das qualidades todos os benefícios anteriormente mencionados, escolher fazer uma PPP a conta que traz uma economicidade de 215 milhões para os cofres públicos. Se a gente comparar com outra modalidade de licitação convencional, que certamente teria que o gestor fazer uma licitação só da obra, só de serviço, e contratação de cada um desses prestadores. Imaginem quantas pessoas envolvidas, quantos processos licitatórios teriam e quanto tempo que o gestor teria aí de dedicação para ofertar esse serviço como um todo. E a parceria público-privada traz esse benefício, né? Tanto de otimizar quanto a questão de economicidade mesmo. Mais de 215 milhões, que é uma informação bem importante na gestão pública. A gente vai falar um pouquinho da parte licitatória. A gente está prevendo essa licitação para que ela aconteça até o final deste ano. Será uma concorrência pública com um critério de julgamento de menor preço da contraprestação mensal. A ideia e a previsão é de que essa licitação seja feita na B3 em São Paulo, buscando aí a credibilidade dessa instituição, e também evitar que aventureiros participem do processo licitatório. Podem participar pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, isoladas ou também em consórcios. Obviamente, também vão ser observados os aspectos de qualificação técnica e qualificação econômica dos participantes. Quando se fala em parceria público-privada, normalmente se debate essa questão dos riscos. Os riscos eles são alocados de acordo com quem tem melhores condições de gerenciá-los. Então, tem alguns riscos que são inerentes ao poder público e outros são inerentes ao privado mesmo. Então, assim, nesse caso aqui, o poder concedente, ele vai ficar com alguns riscos, caso haja alteração unilateral do contrato, haja falha de regulação e de encaminhamento de pacientes, de usuários, a questão legislativa e tributária, os fatores imprevisíveis que não são seguráveis. Então, são riscos que ficam no encargo do poder concedente. Também as questões geológicas, arqueológicas, garantia de funcionamento dos profissionais de saúde. Então, a oferta assistencial, ela é de responsabilidade do governo do Estado. Caso haja uma superestimação de metas, demandas, também é um risco que vai ficar por conta do poder concedente. E, eventualmente, alguma decisão judicial que impeça aí a prestação do serviço, que também pode acontecer. Outros riscos vão ficar no encargo da concessionária. Erros de projeto, obra, de projeto e de obra, né? A questão da prestação desses serviços administrativos, os investimentos e despesas adicionais que eventualmente possam acontecer, atraso no cronograma, fatores previsíveis, imprevisíveis, mas que sejam seguráveis. Então, é de responsabilidade do concessionário fazer os seguros necessários, toda a atualização de tecnologia empregada no serviço, é de responsabilidade da concessionária fazer a atualização, segurança e da saúde dos trabalhadores relacionada aos serviços que vão ser no encargo da concessionária, também é de responsabilidade deles, questões ambientais e também, caso haja alguma mudança cambial, alguma variação nesse sentido de custo de capital, são questões que estão alocadas para a concessionária. Além de todos esses encargos e tudo, existe uma previsão de haver um verificador independente para auxiliar nessa análise e análise dos indicadores. Esse verificador ele emite relatórios, né, e com base nisso, tanto o poder concedente quanto o concessionário terão acesso para fazer essa avaliação. No geral, esse hospital ele está com todos esses serviços previstos, todos os estudos, todos os cadernos editalícios, eles estão
disponíveis na consulta pública. A ideia hoje nessa audiência pública é fazer essa apresentação para todos os senhores, para que a gente possa conversar, que todos possam tirar dúvidas e dar sugestões. A gente sabe que o material disponível ele é muito extenso, nem todas as pessoas aí conseguem fazer a leitura, né? E às vezes tem uma linguagem muito técnica. Então a ideia realmente hoje era fazer essa apresentação breve, mas pelo menos acho que é possível que todo mundo consiga ter uma ideia do que vai ser esse hospital, esse desafio, esse hospital tão grandioso que está se querendo tanto implantar no Tocantins. A consulta pública ela vai ficar disponível até o dia 2 de junho no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos, que está aqui para todos poder visualizar, e quem tiver interesse, existe um formulário lá para que permita, né, que todos possam fazer as contribuições. Então, convido todos vocês a conhecer melhor, de forma mais aprofundada, o material que está no sítio eletrônico, tá? Eu acho que aqui seriam mais ou menos essas as considerações. A gente vai ficar à disposição para fazer, tirar dúvidas, esclarecimentos e agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho os aplausos a nossa querida superintendente da Secretaria de Parcerias e Investimentos, a senhora Eliane Grossman, em nome do nosso secretário de Parcerias, Thomas Jefferson, em nome de todos os envolvidos, parceiros, o nosso muito obrigado. E olha, enquanto a equipe monta aqui agora, para a equipe mediadora que irá discutir sobre a audiência pública, nós vamos convidar aqui, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, até porque o projeto e a construção do novo Hospital da Mulher, Maternidade Dona Regina, foi uma promessa de campanha do nosso governador Vandery Barbosa e um sonho de todas as mulheres tocantinenses. Portanto, nós convidamos a fazer uso da palavra com os aplausos. Convidamos aqui a fazer uma breve explanação com vocês a nossa querida deputada estadual. Os aplausos à professora Jane de Valcari. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria poder estar aqui com essa experiência ímpar de falar sobre o Hospital Dona Regina e o novo Hospital da Mulher. Quero cumprimentar todos os secretários em nome da nossa secretária Berenice, cumprimentar as demais autoridades em nome do Dr. Tiago, nosso promotor do Ministério Público da área da saúde, e agradecer a Deus em primeiro lugar por me permitir acordar e estar aqui com vocês para que a gente possa estar discutindo uma coisa tão maravilhosa para conosco. Cumprimentar o diretor Fernando, estão vendo ele aqui, lá da Dona Regina, que orgulho poder estar ao seu lado. Eu já gostei só pela localidade, já levo meus cumprimentos e meus agradecimentos, porque por onde eu passo, por onde eu caminho, as pessoas da região sul já falam, tudo de bom vai para o centro da cidade. E agora saber que o nosso Hospital da Mulher e o Dona Regina vai para a região sul, logo ali perto do Hotel Itália, da 1203 Sul, perto da rodoviária. Então, parabéns a todos os técnicos, parabéns aos demais secretários que planejaram e olharam com um olhar de verdade para a região sul. Porque o pessoal sempre fala que lá para a região sul só é o presídio feminino, só é o esgoto lá da BRK, né? Então toda coisa é ruim para eles. Então, saber que vamos levar um Hospital da Mulher, o Hospital Dona Regina, com certeza eles vão ficar muito felizes. Eu amei já só por dizer que tem mais espaço. E eu posso dizer que eu conheço muito bem as UPAs, os postinhos, o HGP e o Dona Regina, e sou muito bem atendida por onde eu passo. Só por saber que lá nós vamos ter mais espaço, nós vamos ter um cantinho para parto natural. Quantas mães que precisam, que querem, que assistem nos rios, na internet, e tem esse desejo, e hoje, infelizmente, nós não temos condições de atender o parto natural. Então, vi as fotos, eu já estou imaginando entrando ali para poder conhecer, estou super feliz.
A questão de teste de triagem neonatal, a gente sabe da dificuldade, a gente percebe ali que os nossos servidores ali estão ali trabalhando da forma que hoje cabe, da forma que eles conseguem. Então isso é necessário, é com muito prazer que a gente está recebendo essa notícia, coisa que o município, na sua gestão, no seu caderninho lá de gestão, mostra na página 15, que fala que vai construir uma casa de parto, vai construir um hospital municipal e infelizmente não tem um compromisso, não tem esse comprometimento com a nossa cidade. Mas eu parabenizo os nossos técnicos, nossos secretários, o nosso governador por ter esse olhar. A questão dos cuidados, né, intensivos em ginecologista e obstetrícia, isso é muito importante. E a gente vê hoje ali as mãezinhas sentadas lá fora, recebe todo o seu cuidado, todo o seu tratamento, mas ter um espaço adequado é muito importante. Só nós mães, só nós mulheres sabemos que esse momento final da gestação, o tanto que a gente nos torna frágeis, e a gente precisa sim ter um cantinho para todos nós. E quando eu vi aqui a questão das SAVES, né, que é o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas Vítimas de Violência Sexual, hoje eu sei que os nossos profissionais atendem da melhor forma possível, mas nem todo mundo que sofreu essa violência sexual tem coragem de ir até um hospital, porque sabe que vai passar por uma recepção, que todo mundo vai estar escutando, vai estar em um corredor onde todo mundo vai estar escutando. E quando eu vi o desenho ali que vai ter um cantinho, um local específico para essa situação, nos deixa mais seguro. Então, parabéns por esse olhar crítico que vocês tiveram. Eu fico muito feliz e impressionada, o tanto que vocês olharam mesmo com olhos bem minuciosos. Aquela parte do diagnóstico por imagem é uma questão muito importante que nós precisamos. Então vamos ter mais raio-x não, ultrassons, então mais maquinário para ouvir o coraçãozinho das nossas crianças. Então isso é muito gratificante. Na minha época, quando eu ganhei o meu filho, Lucas, meu marido teve que ir correndo para ir para o cartório registrar, senão não saía do hospital. E agora, quando eu vi aqui que vai ter um cantinho só para que esse cartório de registro venha para dentro do hospital, excelente ideia. Então, não sei se eles vão vir para dentro ou se vão vir um técnico e já fazer esse cadastro, esse registro. Estão de parabéns, porque às vezes a pessoa que vem lá do interior não tem uma condução para poder ir até o cartório. Então, quando esse profissional vem até eles, facilita e faz com que o casal saia mais tranquilo. E eu visitei a casa de gestante, bebês e puérperas aqui em Palmas. Eu não sabia que essa casa existia. Inclusive eu mandei mensagem para o doutor Tiago, falei, doutor Tiago, o senhor tem que ir lá conhecer. Ele falou, já conheço. E, gente, a coisa mais linda, bem organizada, uma equipe maravilhosa. Eu fiz um vídeo e parabenizei e elogiei. Mas quando eu vi que ela está agora próxima, mais próxima ainda do projeto, mais próximo ainda do hospital, com certeza nós vamos atender o dobro de pessoas e dar uma confortabilidade para todos nós mulheres, para todas que precisarem de utilizar o hospital. Então, vi aqui que mais capacidade, mais qualidade no trabalho, eu só tenho que parabenizar. Vou torcer e orar muito para que esse projeto saia do papel e que vocês possam estar sempre contando com a professora Jana, com os demais 23 deputados que estão lá na Assembleia. Nós não vamos pedir esforços de estar correndo atrás dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, para que eles possam nos ajudar a ajudar o governo a implementar esse grande sonho que não é só para Palmas, é para o estado inteiro. Parabéns! Só tenho meus parabéns. Obrigada. Muito obrigado, deputada Jane de Valgani, mãe, mulher e, acima de tudo, sabe que o Tocantins agora terá um cantinho especial para todas as mulheres, índice de vulnerabilidade e também, claro, no mais importante ato, que é o ato materno. Senhoras e senhores, para compor a mesa técnica desta audiência, a fim de nos auxiliar sobre as dúvidas e eventuais questionamentos, convidamos aqui para subir ao palco, convidamos o nosso secretário de Parcerias e Investimentos, também nosso secretário da TVI. Os aplausos ao Thomas Jefferson, meus amigos. Jovem, competente secretário de Parcerias e Investimentos, secretário Thomas Jefferson, por gentileza, tome o seu lugar.
Convidamos também a diretora de PPP da Tocantins Parcerias. Os aplausos a Kelly Barreto. Senhoras e senhores, convidamos também o diretor-geral do Hospital Dona Regina. Os aplausos ao senhor Yatagan Barbosa de Araújo. Convidamos também para a nossa mesa de discussões o superintendente de unidades hospitalares, o senhor Andrés Vicente da Costa. Deixou um grande abraço a todos, teve um compromisso, né? Convidamos também com os aplausos dos senhores, o consultor jurídico da Fundação Exute, os aplausos ao senhor José Antônio Aparecido Júnior. Vamos receber também o consultor em saúde da Fundação, também Fundação Exute, senhor Ricardo Vardelli. Convidamos mais uma vez a superintendente da Secretaria de Parcerias e Investimentos, senhora Eliane Grossman, por gentileza. Senhora Eliane Grossman, superintendente da Secretaria de Parcerias e Investimentos. E, por fim, convidamos o coordenador do projeto pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, que também fará a mediação entre o público e a mesa técnica. Os aplausos ao senhor Alan Hickson. Fiquem à vontade, por gentileza, ocupem seus lugares, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado por esta mediação e esclarecimentos nesta audiência pública tão importante que é o projeto. Aliás, nós já temos, inclusive, uma senhora que gostaria de fazer a sua pergunta aos nossos mediadores. Se me permitem, eu gostaria de convidar a senhora Letícia Pinto Bessa, por gentileza, já pode fazer uso do microfone, senhora Letícia, por gentileza. Senhoras e senhores, senhora Letícia. Boa tarde, eu me chamo Letícia, eu sou servidora do Dona Regina e eu tive a oportunidade de estar dando uma olhada no anexo, olhando e vendo. E como eu trabalho no Alcon, hoje nós temos 35 leitos e a gente sabe que aqui a gente atende não só Palmas, como toda a região que fica próxima. E eu entendo, como servidora e enfermeira, que apenas duplicando a quantidade de leitos não atenderá. Porque a gente tem que pensar não só daqui 2 anos, nós temos que pensar daqui a 30 anos. Porque o Estado já tem 35 anos a minha idade. Então, simplesmente duplicando a quantidade de leitos não atenderá. Principalmente se o município não fizer uma casa de partos para poder desafogar. Porque o Dona Regina, assim como o Hospital Geral de Palmas, ele é de referência de grau 3. Então, a gente tem que ter um ou outro para poder dar suporte. Lá a gente atende também a ginecologia. Até a ginecologia em si, ela tem uma enfermaria, onde se tem 8 leitos, exatamente, 8 leitos que está destinado ao OCOM, que fica por conta deles,
do tanto que o balcão fica cheio. Então, eu acho assim, e outra coisa também na planta que eu vi, não tem a questão dos repousos, a questão das salas de prescrição, não tem banheiro nos corredores, porque como é que a gente vai utilizar os banheiros? Não tem as farmácias satélites para fazer a distribuição das medicações, porque a farmácia, pelo que eu vi, está no bloco 3, no primeiro andar. Não sei. No primeiro, Aí, como é que vai fazer a distribuição? A gente tem que ir lá buscar a medicação para poder fazer. Na hora da emergência, na hora que falta material, porque hoje lá, a nossa farmácia, o nosso almoxerifado, só dispensa material até sexta-feira. Sábado e domingo não tem. Mesmo se a gente precisar de alguma coisa, algum material, para a gente pegar na farmácia, ficaria muito longe para poder ir lá. Entendeu? Achei legal a questão da casa de parto, os ambulatórios ficam fora do hospital, mas fica ali perto. Eu também não vi a questão da sala da mãe nutriz, vi o espaço que tinha destinado à mãe canguru, mas eu não vi a questão do espaço da mãe nutriz. Outra coisa também que eu vi que, pelo meu entendimento de enfermeira no meu curso, CME fora do bloco cirúrgico está errado. CME fora do centro cirúrgico é uma coisa errada. Não tem que ser lá dentro. E creio que seja só isso mesmo, as minhas observações. Muito bem, olha, da área, senhora Letícia, resumindo foi, será que só dobrando a quantidade de leitos do alojamento conjunto suprirá? Terá previsão de concurso para suprir a necessidade dos profissionais e ainda, pelo que vi no documento da planta, o CME está fora do centro cirúrgico, não tem os repousos e salas de prescrição? Uma resposta dos nossos mediadores, senhora Ana Rickson. Primeiramente, obrigado, Letícia, pelas perguntas, foram várias. Eu quero deixar tranquilo aqui que se todas as questões não foram respondidas nesse momento, elas serão colocadas no relatório. Então, não se preocupe com as respostas, né, para a gente dar oportunidade também para outras perguntas. A primeira questão que você colocou, eu vou passar para o doutor Tardelli, porque foi amplamente discutido entre os técnicos e a consultoria sobre a questão do tamanho do hospital. E as demais questões, o próprio diretor Yatagan, ele tem respostas, né? A gente já respondeu isso em outros momentos. Por favor, doutor Tardelli. Obrigado, Alan. Muito obrigado, Letícia. Foram ótimas as suas perguntas. Revelam conhecimento de quem está com a mão na massa. E são preocupações pertinentes que foram motivo de muitas discussões que nós tivemos ao longo da idealização do projeto. Nós pensamos nessa capacidade de duplicação da capacidade de partos, entendendo que hoje a taxa de natalidade é decrescente, embora aqui no Tocantins, por ser um estado muito novo, ela ainda é bastante elevada. Tivemos o cuidado de deixar previsto no contrato um espaço de crescimento. Por que nós fizemos isso e por que a gente já não fez tão grande? Porque esse cuidado de você dar dimensionamento correto significa dar o melhor destino ao investimento. Ou seja, você tem que dar eficiência. Se faz um hospital muito grande, ele fica muito caro e com baixa utilização. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio de fazer com que o hospital tenha 85% de taxa de ocupação, plena atividade, plena utilização, para que tudo aquilo seja de fato utilizado. Sabe, Letícia, PPP é assim, você contrata uma empresa e ela deixa pronto o hospital, tudo disponível. O Estado entra com os funcionários, a regulação entra com os pacientes que chegarem lá espontaneamente. Se a gente superdimensiona, é como se você comprasse um voo fretado e o avião voa com metade dos passageiros e você está pagando a viagem inteira. Então é muito delicado esse tema do dimensionamento. Mas nós fizemos questão de deixar espaços de expansão
e de deixar uma metodologia construtiva modular que permite o crescimento. Você tem toda a razão, é muito difícil fazer projeto há 30 anos, porque tudo muda muito rapidamente, pode ser que a gente encontre outras situações. A pandemia recente aí foi uma demonstração do quanto isso é surpreendente, do quanto isso pode trazer mudanças. Você fez importantes perguntas também, importantes questionamentos em relação à estrutura física, mas o que a gente tem a dizer é que a estrutura física ainda vai ser desenhada pela concessionária que vencer a licitação, e aí vai ter oportunidade de voltar para a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde avalia, se tiver esses problemas que você falou, aponta essas questões, e a arquitetura, portanto, vai ser modificada. Então isso não é o formato final, é só uma prévia para que a empresa vencedora tenha a liberdade de propor o projeto arquitetônico. Não sei se precisaria complementar, Boa tarde a todos, novamente. Me chamo Yatagan e sou atualmente respondo pela direção geral da unidade. Eu achei a pergunta da Letícia extremamente pertinente, né, de uma pessoa que vivencia, né, diariamente. Letícia, e foram os meus questionamentos, né, desde o início foram esses. Não vai ser suficiente essa quantidade de leitos e tal. E aí a gente vai, né, conhecendo, vai estudando, né. Por exemplo, a gente vai ter algumas alterações simples que vão facilitar totalmente a nível de processo de trabalho. Por exemplo, semana passada nós estávamos com 5 enfermarias bloqueadas por isolamentos, né? Nesses bloqueios, nossas enfermarias hoje, elas comportam de 3, no mínimo 3 leitos. Então são 3, 4 ou 5 leitos. No isolamento que eu tenho uma paciente numa enfermaria com 5 leitos, eu perco 4. Né? Então, por exemplo, nessa nova estruturação, né, como é preconizado pelo Ministério da Saúde, nós vamos ter 2 leitos por enfermaria. Isso gera tanta qualidade para a paciente em si, né, a questão do conforto, quanto essa possibilidade de não perder leitos. Outra situação que é bem importante são os 10 leitos de alojamento conjunto patológico. Né? Por exemplo, um bebê que está lá com antibiótico terapia, ele fica 10 dias, né, numa internação. Ele não vai mais ficar no ALCOM, ele vai ficar no alojamento conjunto patológico, entendeu? Então são essas situações que a gente, elas vão alterar também o nosso processo de trabalho e facilitar o giro do leito. Muito bem, obrigado ao diretor-geral do Hospital Dona Regina, o senhor Yatagan Barbosa, e também ao consultor em saúde da Fundação Exulte, Ricardo Tardelli, pelas suas considerações. Rapidamente agradecendo aqui ao representante do secretário de Estado da Saúde, o professor Fábio Vaz, está aqui, o superintendente da Secretaria da Educação, e também está conosco a senhora Wagner Pires. Ela é secretária executiva da Secretaria da Mulher, e a partir de agora nós passamos, claro, o mediador, que é o coordenador do projeto pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, o senhor Alan Rickson, que também fará toda a mediação entre o público e a mesa técnica. Por gentileza, senhor Alan. A dinâmica pode continuar a mesma. Se tiver mais alguém com alguma pergunta, por favor, vamos tentar, dentro dos 3 minutos, a gente tem ali um telão para mais pessoas possam fazer. Tem uma pessoa escrita ali, por favor. Boa tarde a todos, eu me chamo Lorena, eu estou aqui pela Unitins, mas eu sou servidora da Secretaria Estadual de Saúde há 19 anos, sou servidora da casa. E o que fica que eu acho que para mim, como leiga nessa questão de um gasto público, um investimento muito alto, mas necessário, a gente entende isso, mas eu acho que as pessoas que são leigas gostariam, talvez, e eu gostaria de entender como é que funciona essa questão da concessionária e como que é esse monitoramento nesses 30 anos e como que se dá essa fiscalização da verba pública diante desse investimento que é extremamente alto. E só para acalmar um pouco aqui o coração da Letícia, há 30 anos atrás nós tínhamos em média, a mulher tinha 6 filhos. Hoje em dia a fecundidade, a natalidade caiu, a tendência é que até 2050 a gente tenha um crescimento vegetativo próximo. Não, sim. Não, sim, mas isso não é uma realidade epidemiológica com tendência de crescimento, é com uma tendência
inversa. Então, eu acredito que toda a estrutura que vocês colocaram, que vocês desenharam, né, pensando em economia de escala, que eu acho que hoje é o grande pensamento, porque a gente não é construir hospitais que vai dar vazão às necessidades e às demandas, é uma boa gestão e principalmente uma atenção primária forte e uma rede de atenção conectada pelos seus sistemas logísticos, os seus sistemas de apoio. Então, eu acho que eu, enquanto uma pessoa leiga, eu gostaria de saber melhor o papel dessa concessionária e como se dá essa regulação, essa fiscalização dessa verba pública. Oi. Essa é uma grande preocupação no momento de estar modelando esses projetos, é justamente essa segurança para a administração pública, para a sociedade, né, que afinal de contas são recursos públicos. Muito embora nesse primeiro momento o Estado ele não está investindo, o capital ele é do privado, né, mas posteriormente haverá contrapartida. Então, conforme a Eliane na apresentação ela bem apontou, existe ali um verificador independente, que será uma empresa, né, que acompanhará esse serviço, e aquele valor da contraprestação de 6 milhões e 900, ele tem uma parte que ela é fixa e outra é variável. E se o concessionário não atender aqueles indicadores de qualidade, de eficiência, poderá ser glosado ali e isso afetará diretamente na contraprestação do serviço. Então, assim, esse é o método, né, que é feito, que é realizado para que a administração ela possa monitorar todo esse contrato ao longo dos 30 anos. O doutor Aparecido aqui também quer dar uma palavrinha sobre a sua pergunta. Por favor, doutor Aparecido. Boa tarde a todos. Acho que só complementando, né, o que o secretário nos falou, o contrato de concessão, seja ela qual for a modalidade, é um contrato relacional de longo prazo. O que significa dizer isso juridicamente? É um contrato que tem em si as condições para ir sendo calibrado à medida em que ele avança. Então, tem uma série de mecanismos contratuais de acomodação de novas realidades, são 30 anos de contrato, um casamento, né? Então, isso vai sendo com o tempo depurado. Ponto muito importante da fiscalização todas as despesas realizadas pelo poder público, elas são realizadas mediante a prestação dos serviços por parte do concessionário. Isso significa, até o momento que é entregue o hospital e começa a operar o hospital, o poder público põe a mão no bolso. Começa a ter desembolso a partir do momento em que o concessionário oferece a infraestrutura a que ele está obrigado, o hospital, todos os equipamentos, começa a girar o hospital. Nesse funcionamento, você tem, como bem ele disse, você tem uma parcela que é fixa, que vai dizer respeito à amortização mesmo do que o concessionário já investiu, que é de 60% do custo mensal do pagamento, e 40% que é vinculado ao desempenho. Então, assim, se o concessionário tiver um desempenho excelente, ele recebe cheio o que ele propôs como parcela do contrato. Se o desempenho for menor, começa a cair. Como é que eu avalio isso? São 41 critérios que são analisados mensalmente por um órgão independente, que é o nosso verificador externo ao trabalho da concessão. Esse verificador, sob orientação da administração, faz toda essa análise e repassa a administração para que ela valide. Então, a garantia do bom gasto público está, claro, no acompanhamento dioturno dos trabalhos pela população, pelos órgãos de controle, como não vai deixar de existir. As pessoas estarão lá no dia a dia. Mas também tem uma estrutura formal feita para evitar que o contrato se afaste dos seus objetivos e comece a girar mal. Porque não interessa para ninguém girar mal, né? Essa questão do desempenho do concessionário influenciar decisivamente na remuneração dele estimula a prestação do serviço de forma excelente e, claro, no fim do dia é o que interessa para a população, um bom serviço prestado por quem está lá contratado pelo Estado, né? Só para fechar, a coisa do gasto, né? Ele trouxe também rapidamente na apresentação, mas na hora que a gente faz a avaliação, isso está um estudo muito bem feito lá pelo pessoal da informação, a avaliação de curva de gastos, contratação direta versus contratação de PPP, tem uma economia bastante importante para a administração. Então,
que a PPP proporciona? O objetivo é uma prestação de serviços mais eficiente e adequada, com um gasto menor para o poder público, né? E gera mais espaço para o poder público investir em outros campos, inclusive, né, outras unidades de saúde. Vou aproveitar para falar um pouquinho também. Teve uma leitura, acho que uma pergunta em relação a concurso público, né? Realmente, assim, os profissionais, como foi apresentado já, os profissionais são de responsabilidade do governo do Estado, profissionais de saúde, e já existe sim uma previsão de concurso público para que a gente possa ter mais profissionais contratados e que consiga aí abarcar a necessidade também de ampliação desse hospital, porque tem uma realidade hoje, uma quantidade, nós estamos propondo um hospital maior, então certamente teremos necessidade de mais profissionais. Só para esclarecer esse ponto. Mais alguém? Alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Me chamo Wagner Pires. Uma dúvida é o seguinte. Em 1999 foi alugado, locado e comprado o Hospital Dona Regina. Naquela época foi feito por emergência e urgência, que não existia um hospital maternidade e estava sendo feito no Hospital Geral, que na época era um hospital municipal e ao mesmo tempo um hospital Estado, que ficava na Arte 51. Resultado, se alugou até então um hotel, que era um hotel de um médico, que era também deputado. E até hoje esse hospital é a maternidade Dona Regina, né? E lá se fez, como disse a assessora, vários reparos. Esse hospital, até então, ele é até condenado pela estrutura arquitetônica, né? E eu visualizei isso desde o início, porque meu marido é médico e eu visualizei todo esse trabalho. E naquela época era para ser colocada apenas 30 mulheres, era para ser apenas 30 leitos, né? Porque foi tirado do Hospital Geral, da 51, 30 leitos do Hospital Geral, não conseguia mais segurar na 51. O Hospital Dona Regina era para 30 leitos. Imediatamente foi para 50, né? Hoje eu ouvi dizer que está 150, não sei porque eu estou meio fora da saúde. Hoje comporta 150 leitos. Eu pergunto, esse novo hospital vai ser construído para 210 leitos. Se pensou, naquela época, Palmas tinha a média de 120 mil habitantes, o Tocantins tinha 700 mil habitantes. Hoje nós temos uma cidade com 328 mil habitantes e temos um estado com 1.500.000 habitantes. Eu te pergunto, quer queira ou quer não, Palmas é a menina dos olhos do estado e vai ser um hospital de referência. Foi pensado até quantos anos ele vai comportar essa população tocantinense, porque a parceria pública-privada será por 30 anos. Daqui 30 anos, esse hospital vai segurar até quantos leitos? Vai continuar nessa ideia? Ela acabou de me dizer ali que vai ser abertura para novos profissionais de saúde. Mas ali a enfermeira acabou de dizer que tem dificuldade, que tem os locais de descanso dos médicos. É um problema sério de descanso de médico. Eu sou mãe de 5 médicos e esposa de médico. Então, os médicos sofrem pra caramba em hospitais. Eles dormem pendurados em camas, né? Então, eu pergunto, foi pensado daqui 30 anos quantos leitos poderá ter? E claro que vai poder renovar e melhorar. Era só isso. Obrigada. Obrigado, Warner Pires, pela pergunta. Ela tem muito a ver com a primeira pergunta, né, que foi respondida, mas eu acho que se a superintendente quiser reforçar mais uma vez alguns pontos que foram pensados, isso foi bastante debatido pela equipe, bem pensado, então pode ter certeza que... tem ali o microfone, por favor. Uma pergunta importante, né? Eu acho que toda preocupação em relação à assistência e à quantidade de leitos, o doutor Tardelli até tinha mencionado da importância da gente ter esse equilíbrio, né? Nem superestimar, porque senão você fica com um leito ocioso
E não se quer isso, a gente quer ter um equilíbrio que as pessoas possam ter o atendimento necessário e, obviamente, também não faltar. E nesse equilíbrio, certamente, toda a equipe técnica ela fez um cálculo de leitos em cima da base populacional, tanto do momento, mas também projetada. Só que, assim, não tem como você tem que fazer um equilíbrio que seja possível ofertar sem sair dessa tríade aí, né? Então, assim, tem que ter o valor apropriado, tem que caber no bolso, tem que conseguir atender a população. Então, tem vários aspectos que precisam ser olhados. Agora, se a gente for pensar a longo prazo, a gente sabe que um dos pontos que a gente fez previsão no contrato é de possibilidade de ampliação desse hospital. Então, a partir do momento em que houver necessidade de mais leitos, isso vai ser possível. Não é que vai ser um contrato engessado ao longo de 30 anos e que nesses 30 anos a gente não vai poder fazer nenhuma alteração. Então, assim, essa previsibilidade já foi feita justamente porque a gente sabe que a população ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Vai crescendo, apesar da taxa de natalidade estar reduzindo, como bem colocado, mas acho que fique tranquila nesse aspecto que, assim, a gente não tem como agora fazer uma quantidade de leitos para a população daqui de 30 anos, né? Então, mas a gente tem que ter a flexibilidade de ampliar se necessário for. E isso está previsto no contrato. Ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta? Está escrito aí. Por favor. Oi, boa tarde. Sou Thaisa, engenheira civil, e a minha dúvida é quanto ao método construtivo do edifício, né? do prédio. Porque já se disse que será uma estrutura modular, né? Todas as paredes internas em gesso acartonado. Só que no edital, as paredes externas, elas estão citadas como alvenaria convencional ou placas cimentícias. E, assim, não se utilizou do painel PIR, né, que é muito utilizado nas estruturas modulares, o painel que ele já vem todo preparado só para a montagem, né? Toda a parte externa já vem finalizada. E aí, pensando no quesito tempo e agilidade de obra, seria uma solução, né, para que a gente pudesse entregar a obra o mais rápido possível e se manter na estrutura modular. Obrigado pela pergunta. Alguém da nossa mesa quer responder? Bom, então vou ajudar aqui um pouquinho. É só importante dizer que nessa fase não temos projeto executivo de engenharia, né? Os projetos executivos de engenharia, eles completos, com todo o perfil do hospital, ele vai ser depois de licitado, né? Então, muitas dessas questões, elas vão ser respondidas após a licitação pela empresa vencedora e que depois vai ser previamente ainda aprovado pelo Estado, pela Secretaria de Saúde, pelos profissionais do Estado que vão acompanhar o desenrolar dessa obra, tá bom? Alguma questão aqui que a gente não respondeu da sua pergunta, se tem, a gente depois vai rever e mandar por escrito no relatório final, tá bom? Tem algumas questões que a gente prefere depois, olhando tecnicamente como está desenhado lá, enviar isso de forma mais técnica para você, tá ok? Mais alguém? Tem alguma? Por favor. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou fisioterapeuta obstétrica, estou no Dona Regina há 17 anos. E, na verdade, eu vim aqui porque eu também dei uma olhada no projeto, já conversei com o nosso diretor Yatagan, né, em relação ao pré-parto e ao centro de parto normal, né. Eu trabalhei no pré-parto durante muitos anos, hoje faço parte da equipe de humanização, e já participei de várias reuniões com esse sonho do centro de parto normal, inclusive lá, do lado do hospital. Tanto o público como os profissionais do pré-parto e do centro de parto normal tem uma diferença, né. Então, já conversei com o Yatagan sobre isso, ele, calma, Carol, que a gente vai ainda ter outras reuniões, mas queria deixar registrado isso aqui, né, para a gente poder ter esse cuidado de separar o pré-parto do centro de parto normal e ter os dois espaços e não juntar tudo num só, porque a gente precisa dos dois, né.
só para deixar registrado, né? Só para perante todos os responsáveis. Exatamente. E isso aqui é importante, não é? Nem sempre é fazer uma pergunta, mas o registro ele vai para relatório, ele vai para análise da equipe técnica, e isso é bom que não deixa passar batida a algum ponto, porque o documento é extenso, o projeto é extenso, ele precisa desses refinamentos realmente. Muito obrigado pela sua participação. Mais alguém? Ninguém? Ali, por favor. Boa tarde a todos. Me chamo Letícia também. Eu sou professora do município e a minha pergunta ela é bem simples, mas nós que somos líderes comunitários é a maior preocupação, né? Já foi apresentado o projeto que nos livra, né, da atual estrutura, né, que tem de Dona Regina hoje, que é terrível. Foi apresentado que vai ter o concurso para novos servidores, mas a grande preocupação é o cartão de visitas que fica dessa grande estrutura, que é o atendimento, né? Então a minha pergunta é, vai haver um protocolo de atendimento para que não caia o nível? Vai haver uma reciclagem para os servidores que hoje estão e uma formação para os novos servidores, para que siga esse protocolo, para que nesses 30 anos não caia o nível de atendimento, porque essa é a maior preocupação da população. Nós temos hoje aí um projeto grandioso, né, que vai alcançar a alegria de muitas famílias, mas o atendimento, ele precisa abraçar as mães, ele precisa ser a necessidade prioritária das mães. Então, essa é a minha pergunta, é bem simples, mas é a necessidade principal da população. Obrigado, Letícia. Yatagan, por favor. Ótima pergunta, né? Assim, eu queria inicialmente, né, colocar que você colocou nessa situação da estrutura física, que realmente nós não temos uma estrutura física adequada para os nossos profissionais. Eu também coloquei na minha apresentação, né? Mas, assim, gostaria de ressaltar, né, que a manutenção dos servidores do Dona Regina foi justamente, né, por essa parte da qualificação dos profissionais, né? A proposta inicial poderia contemplar, né, na PPP também a questão da bata branca, né? Então essa assistência também poderia ser para a PPP. Mas apesar da nossa estrutura física não ser adequada, se você chegar hoje e perguntar para uma gestante se ela quer sair de Dona Regina para ir no privado, ela não quer, né? Então, realmente, você salva de palmas para os nossos profissionais, né, que atuam de uma forma tão importante. Aí, respondendo agora a sua pergunta, né, nós temos uma rotina na unidade, né, de cursos obrigatórios, de qualificação profissional. Temos intenção de permanecer, né, com essa educação permanente, revisões regulares de protocolos, né. Então, por exemplo, o servidor hoje ele ingressa no Dona Regina, qualquer servidor, certo? Pode ser tanto da ala administrativa quanto assistencial. Ele conhece os serviços mínimos, né, que são característicos da unidade. Por exemplo, o setor de humanização que as meninas estão presentes ali, ela passa pelo setor de educação permanente, onde ela já sabe quais são os cursos obrigatórios, já vê um cronograma para fazer, por exemplo, um curso do SAVES, que é do Serviço de Atendimento à Vítima de Violência, né, Sexual, do Banco de Leite. Então, assim, essa rotina vai permanecer, porque a gente não pode deixar. O nosso intuito é propiciar uma estrutura, né, adequada para os nossos profissionais, mas que só eleve a qualificação do processo de trabalho. Obrigado, Yatagan. Por favor. Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou servidora pública do Estado de Tocantins, da área da saúde. No ano de 2019, eu me licenciei do meu cargo e fui trabalhar numa instituição, uma parceria público-privada em Manaus. E lá um grande desafio, durante a pandemia, estive por lá, um grande desafio era duas gestões, dois diretores numa mesma instituição.
Fico pensando se na proposta de licitação já não poderia ter alguma previsibilidade sobre isso, né? No dia a dia era um grande desafio essa questão. Quem manda? Ou quem manda mais? Ou quem não manda, sabe? Era muito desafiadora essa situação. Então, assim, uma observação, de repente, o pessoal da parceria aí, né, Eliane, prever isso de alguma forma, de integrar essa equipe é um desafio mesmo, pela experiência vivida. Muito obrigado pela pergunta. Doutor Tardelli, o senhor tem bastante experiência, né, nessa questão de gestão hospitalar e trouxe as experiências de São Paulo, de outras que o senhor participou. Acho que o senhor poderia responder isso aí, eu acho que dá para ficar legal aí. A pergunta da Renata é boa. Vem de alguém que já vivenciou o cotidiano. Existem mesmo situações que nós precisamos harmonizar. Serão duas direções. A direção técnica é da Bata Branca. As decisões são da área assistencial. Agora, tem competências que dizem respeito à Bata Cinza. A gente fala muito dessa expressão, Bata Branca e Bata Cinza, né? Então a gente brinca assim, só para quem quiser entender. Bata Branca é quem põe a mão no paciente, Bata Cinza é quem não põe a mão no paciente. Tudo aquilo que é infraestrutura, tudo aquilo que é apoio, é Bata Cinza. A Bata Cinza tem suas responsabilidadades, almoxarifado, farmácia, limpeza, nutrição, etc., que fazem parte do escopo de responsabilidade deles. Esse ponto que você tocou é importante e tem no contrato previsto duas instâncias. Um comitê de interface, que é um comitê formado pela Bata Branca e Bata Cinza, que se reúnem cotidianamente para discutir os pontos necessários. E existe uma comissão gestora, que aí é um membro da secretaria, mais um da Bata Branca, mais um da Bata Cinza, para poder fazer essa triangulação. Você tem razão, é um desafio mesmo. E eu fui servidor público durante 38 anos e aposentei um ano. Meus últimos 8 anos de carreira foi fazendo gestão de contratos de PPP em São Paulo, 3 hospitais, Sorocaba, São José dos Campos e o Hospital da Mulher. E vivenciei mesmo no começo o conflito é um pouco maior, depois as coisas vão se acomodando, 2 anos depois as pessoas já definiram seus espaços, suas responsabilidades e tende a fluir um pouco melhor. Claro, de vez em quando vai ter algumas situações que precisam ser mediadas mesmo, mas é uma pergunta bem pertinente. Mais alguma pergunta da plateia? Bom, eu tenho ali, lá atrás, por favor. Quem poderia levar o tem aqui, aí depois, por favor, lá atrás tem uma segunda pergunta. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Neuza Bernardes, eu sou enfermeira, me aposentei lá no Dona Regina e hoje eu só fico com a assessoria do Ministério da Saúde. Sou epidemiologista e o que eu observei, assim, eu não peguei no início, Eliane, você perdoa, talvez você até tenha falado, a respeito dos 210 leitos, né? Então, Palmas, como a Letícia comentou, é referência, né, para o Capim Dourado, que tem uma população, acho que próxima a 400 mil, né, que é referência para o Dona Regina hoje, e também terceira referência, que é para o estado todo. Então, a gente sabe que existem parâmetros, né, da OMS, né, quando a gente vai observar tanto o crescimento populacional. Então, a gente, pelo que eu fiquei analisando e pensando no número, e que mais assim, que eu achei que foi bem, talvez, abaixo da expectativa, foi das gestantes de alto risco, 20 leitos, salvo engano. E tudo tem, né, parâmetros, e pela OMS são 4 leitos por cada 1.000 habitantes. Então, se vocês fizeram a projeção para 30 anos, os 210 leitos seriam para hoje, né? Então, estariam cobrindo
o que não tem. Na minha cabeça, assim, quando você vai pensando em cálculos, né, em parâmetros que existem, né, as portarias. E outra coisa é a questão, algumas coisas vocês já tinham sanado, eu fiquei em dúvida se eu ia perguntar ou não. E a questão da escolha, e, salvo engano, a aquisição de 4 lotes, porque eu imaginava, quando eu ficava assim, as madrugadas dos plantões do Dona Regina, eu imaginava assim, que deveria ser algo que estivesse mais próximo, até algum local mais, que tivesse um melhor acesso, porque às vezes os motoristas que vinham, né, com as parturientes se atrapalhavam no caminho. E na madrugada era a gente escutava os relatos. Então eu gostaria de saber a escolha, como se deu a compra, não sei se foi compra ou se o Estado já tinha esses lotes, esses 4 lotes, se houve essa compra, como se deu, ou se o Estado tem esse local, ou se não seria outro local, uma melhor localização em acesso, pensando nos municípios que fazem parte do Capim Dourado, que é a primeira, né? É isso. Não sei se eu fui clara. Obrigado, Neuza. Vamos, para a gente dinamizar nosso tempo, fazer também a pergunta e a gente responde todos num bloco só, tá ok? Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria estar perguntando, porque eu tenho 22 anos, eu nasci no Dona Regina atual. E eu queria saber o que vai ser feito dessa unidade antiga. Ela vai continuar sendo usada ou vai ser usada para outras finalidades? Perfeito, obrigado. Foram 3 perguntas, a Kelly vai depois responder sobre a questão da área. A primeira pergunta, a Eliane, por favor, poderia responder. E o secretário, eu vou aproveitar a pergunta dele, né? O que a gente vai fazer com essa unidade do Dona Regina, né? Mas aproveitar a pergunta dele para fazer uma pergunta para o senhor também. Talvez não foi dito aqui. O que a gente vai fazer com o hospital depois de 30 anos da concessão? O que vai acontecer com ele? Você depois podia reforçar isso para ficar claro para todos. E aí já emenda com a pergunta do nosso colega lá. Por favor, Eliane, a Kelly primeiro. Bom, meu nome é Kelly, eu sou diretora na Tocantins Parcerias. O Estado, para esse projeto, a gente precisava de uma área bastante grande. O Estado do Tocantins já tinha 3 lotes dessa área e tinha um que estava destinado à segurança pública. Nós solicitamos ao Estado a reversão dessa área para ficar tudo junto, tudo no mesmo lote, 24 mil metros quadrados. E essa área já era perto do Hospital do Amor, e era uma área que também está pensando em destinar, até o governador falou que ia doar para a prefeitura uma área para a construção do hospital municipal. Então, o Estado não gastou, não fez a aquisição dessa área, essa área já era do Estado, e nós achamos que lá, por está se formando um complexo hospitalar naquela área, com vários serviços de saúde, a gente achou que aquele era o melhor local. Vou complementar um pouquinho a fala da Kelly, que eu acho que ela trouxe bem essa dinâmica que teve da escolha dos lotes, né? Mas realmente é uma região que já foi pensada, não só para esse hospital, mas outros hospitais no futuro. Então, realmente é uma região ali que foi bastante já debatido e tudo mais, até pela localização de dar acesso a quem mora na região mais sul. Então, assim, tem serviços muito centrais que dificultam um pouquinho mais o acesso. E lá, pelas avenidas largas, se paralela até Teotônio, inclusive, o acesso é bem rápido e bem fácil para ambulâncias e transporte e tudo mais, tá? Em relação à quantidade de leitos, a gente mencionou anteriormente, vou reforçar de novo, realmente, quando se faz a definição da quantidade, foi feito um cálculo populacional com base nas diretrizes existentes de cálculo de leito, mas lembrando que a gente já fez uma previsão de ampliação caso seja necessário. Então, assim, existe a possibilidade, sim, ao futuro, de ampliar a quantidade de leitos. Mas nesse momento se fez esse equilíbrio para ofertar o que a população necessita e também ser um hospital viável economicamente, né?
Por favor, secretário, sobre a questão foi a pergunta sobre o que vai ser feito com o Dona Regina atual, e depois também eu fiz aquela pergunta do que vai ser feito após os 30 anos de concessão. Acho que não tem mais perguntas, vou até ficar aqui para finalizar. Bom, pessoal, assim, igual eu disse no início, é com muita felicidade que a gente está aqui nesse momento, sobretudo de ver os servidores da Dona Regina, assim, o quanto colaboram, e você vê qual o nome dele que nasceu na Dona Regina? Ele não fala o nome, né? Guilherme. O Guilherme nasceu na Dona Regina, né? Deve, muitas histórias. Aqui deve ter algumas mães aqui que já devem ter tido alguns filhos lá na Dona Regina, servidores. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com os servidores do Dona Regina, e assim, é muito lindo de ver o quanto que é intenso, né? Essa doação que todos vocês têm por essa maternidade, que vocês que fazem com que aquilo ali de fato aconteçam, né? Esses 6.000 partos aí por ano não é à toa, assim, vocês são verdadeiros heróis. Eu até brinquei naquela oportunidade, né? Que, assim, se tivesse para ter uma premiação aí, que igual os militares têm, por bravura, tudo assim, todos os profissionais ali, vocês merecem premiação, vocês merecem ser premiados todos os dias, porque de fato o que vocês fazem ali é heróico, é humano, vocês fazem milagre todos os dias. Eu gostaria, já foi pedido aqui, mas mais uma vez, uma salva de palmas para todos vocês, que vocês transformam vidas. E com relação ao que o Alan disse, foi dito muito sobre parceria público-privada. Eu acho que deu para entender um pouco o que é a parceria público-privada, né? O que nós nesse projeto temos? Um investimento ao longo dos 30 anos de quase $500 milhão, né? Só de CAPEX, de OPEX tem mais de $1 bilhão aí ao longo desses 30 anos. É muito dinheiro envolvido, é muito investimento social trazido para o nosso estado, que vai mudar a vida de todos os tocantinenses, sem sombra de dúvidas. E ao final desses 30 anos, foi muito, que quando você faz projetos, né, sempre essa questão, mas vai aumentar, vamos fazer logo alguma coisa. A ideia, assim, se chegarmos no governador Wanderley Barbosa, sem sombra de dúvida, falar, não, faz aí o quanto quiser, mas assim, tem que ter cautela, tem que ter segurança jurídica. E assim, o projeto ele foi feito com muito carinho, observando todas as diretrizes, todos os aspectos ali. A ideia não é suprimir nada, é melhorar, aprimorar, otimizar, modernizar todos esses aspectos que nós buscamos nesse projeto. E ao final dos 30 anos, sendo expandido ou não, toda a infraestrutura ela ficará para o Estado, e aí o Estado vai definir se vai fazer uma nova concessão, mas o que a gente tem que observar é que a infraestrutura fica toda por os tocantinenses, que são as verdadeiras joias do nosso estado. Eu tive até uma oportunidade com o governador na Agrotins, que teve um repórter lá que perguntou para ele se... E aí eu vou finalizar com essa frase dele, e pedir até uma salva de palmas também para o nosso governador, que o quanto ele se preocupa, que na oportunidade o jornalista perguntou para ele se a Feira da Agrotins seria o evento, o marco mais importante do estado. Ele falou, não, o mais importante do Tocantins são os tocantinenses, que são toda a população. Muito obrigado. Parabéns, secretário de Parcerias e Investimentos, Thomas Jefferson, parabéns a todos os parceiros. Muito obrigado, nossa querida secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, uma das grandes interessadas, né, neste importante hospital. Muito obrigado ao nosso querido Leandro Lacerda, presidente da Tocantins Parcerias, a todos da Secretaria da Saúde, o Afonso Piva, e em especial aos nossos queridos mediadores. Muito obrigado aqui, obrigado ao coordenador do projeto pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, o Alan Rickson, também o consultor em saúde da Fundação Exulte, Ricardo Dardelli, também o consultor jurídico da Fundação Exulte, o senhor José Antônio Aparecido Júnior, também ao diretor-geral do Hospital Geral Dona Regina, Yatagã Barbosa de Araújo, também a diretora de PPP da Tocantins Parcerias, Kelly Barreto, e o nosso muito obrigado, a superintendente da Secretaria de Parcerias e Investimentos, a Eliane Grossman. Nossos cumprimentos ao superintendente de licitações da Bolsa de Valores B3 Brasil,
Bolsa e Balcão, também o vereador de Luzimangues, o Soares Filho, está aqui presente. Mais uma vez, obrigado a José Humberto, secretário da Controladoria Geral do Estado, e a todos aqui presentes, o nosso carinho. Secretário, quer falar mais alguma coisa? Pergunta do Guilherme, gente. Ninguém respondeu. Guilherme, peraí. Guilherme, está registrado, vai ser respondido. Ah, por favor. Oi, Guilherme, boa tarde a todos. Eu me chamo Laís, sou servidora pública do Estado, respondo pela Diretoria de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde. E respondendo seu questionamento, qual que é a nossa maior dificuldade da Diretoria de Engenharia hoje? Fazer intervenções em edificações que a gente tem em funcionamento, tá? Então, respondendo a sua pergunta, aquela edificação, ela vai ser incorporada à estrutura da saúde que nós temos hoje, porém, a partir do momento que ela estiver desocupada, nós temos condições de intervir, fazendo todas as atualizações que são necessárias. A exemplo do que? Hoje nós temos projeto de combate a incêndio aprovado no Corpo de Bombeiros, mas para fazer a intervenção é necessário que tenha a desmobilização das áreas, né, de maneira eficiente, até para se fazer um procedimento licitatório e ter uma empresa interessada em executar um cronograma físico-financeiro que seja interessante. E isso a gente não consegue hoje com a unidade em funcionamento. Essa tentativa ela já foi feita anteriormente, esse processo ele não seguiu por esse motivo. Então, o que a PPP vem para trazer é que a partir do momento que houver a construção de uma edificação nova e o prédio estiver desocupado, a gente vai ter condição de intervir para adequar de maneira satisfatória para o atendimento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Tá? Muito bem, recebendo o carinho, gente, nós vamos convidar agora o doutor Tiago Vilela. Doutor Tiago, pode ficar aqui, por gentileza, representando o Ministério Público, aliás, uma das grandes ferramentas que sempre cobra em prol da saúde de todos os brasileiros. Por favor, doutor Tiago. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser breve, vou falar aqui 3 minutos. Não vou tomar o tempo dos senhores, mas não nem das senhoras. Eu estou no Ministério Público há 22 anos. Eu fiquei no interior 18 anos, especialmente em Paraíso, na criminal, quase 14 anos. E depois eu vim para a saúde pública, promotoria da saúde aqui de Palmas. E já fiz várias vistorias com Dona Regina. Minha funcionária deu à luz lá, 31 de dezembro de 2021. Ela elogiou muito o trabalho de todos os servidores lá. Então, de parabéns. Só que ela me disse uma coisa, e eu concordo, que eu já estive lá várias vezes, a estrutura do prédio não comporta mais. Imagina se tiver um incêndio ali, será uma tragédia. Seria, porque agora com a Dona Regina Novo, não. Então, contem comigo, o Ministério está aqui para cobrar, para que esse Dona Regina Novo saia, com fé em Deus será. E quem precisar, nós estamos sempre à disposição da promotoria. Enquanto eu estou aqui, tem equipe lá, tem 3 assessores que atendem de segunda a sexta, de manhã à tarde. E como é gratificante poder ajudar especialmente os hipossuficientes, população vulnerável, que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro. Então, eu sei que é o trabalho dos senhores, eu já estive lá várias vezes. A Dona Regina vai ser um hospital exemplo para o país. E quem precisar, como eu disse agora mesmo, estamos aí para ajudar todos, especialmente as pessoas necessitadas. Muito obrigado pela atenção. Acho que eu falei 3 minutos, então vou parar por aqui, viu? Recebendo carinho, doutor Tiago Vilela, promotor de Justiça, Ministério Público sempre presente e muito atuante. Em nome do governo do Tocantins, em nome da Tocantins Parceria, Secretaria de Estado da Mulher, Tocantins Parceria, Secretaria da Saúde e a toda essa equipe maravilhosa que merece os aplausos da Tocantins Parceria, os aplausos, gente. Equipe maravilhosa, encerramos, portanto, claro, essa abertura, dessa grande audiência pública e que venha, se Deus quiser, muito em breve, o Hospital da Mulher, que será um novo marco na história do Tocantins. Obrigado a todos, gente. Um grande abraço.